Começa na interfase aparecendo. Fase G1, célula cresce e vai antecedendo a fase S, onde o DNA duplica correndo. E na fase G2 confere se o processo foi bem feito. Agora já pode dividir. Agora já pode dividir. Na mitose vem prófase, metáfase, anáfase, telófase, é assim que duplica. Começa com uma, termina com duas diploides filhas. Começa com uma diploide. Na fase 1, cromossomos homólogos se separam em duas haploides. Na fase 2, as cromáticas irmãs também são separadas. No final, a citosínese conclui as 4 células geradas. Pra dividir, precisa replicar. Pra dividir, precisa replicar. Pra alterar a forma, na meiose rola crossing over na prófase 1. As partes vão trocar pra poder gerar variância. A corda puxa pra fora. Vem aqui você puxar. Vem aqui você puxar. É o que eu tava fazendo. Assim, Tá aparecendo. Vai, Calica. Vai, Calica. Ai, meu Deus. Vai, Agora vamos explicar um pouco melhor sobre a meiose, pois é considerada uma das fases da divisão celular mais difícil. Pois é nela que ocorre a formação de gametas, onde uma célula-mãe ela se divide e forma 4 células filhas. Este processo ocorre por meio de 2 etapas, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é subdividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E na meiose 2 temos a divisão de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A prófase 1 ela é bem complexa, sendo subdividida em 5 subfases. São elas: leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno e diacinese. Leptóteno, cada cromossomo é formado por 2 cromátides. No zigóteno, inicia-se o emparelhamento dos cromossomos homólogos, que logo se completa no paquítono. No paquítono, por sua vez, ele é formado por 2 cromátides, as cromátides irmãs e as cromátides homólogas. As cromátides irmãs originam-se de um mesmo cromossomo e as homólogas se originam de cromossomos homólogos. Essas podem sofrer uma ruptura na mesma altura e trocar pedaços, realizando assim a permutação. No diplóteno, os cromossomos homólogos começam a se afastar, mas permanecem ligados onde ocorreu o crossing over. Por fim, na diacinese, continua ocorrendo a condensação e os cromossomos homólogos vão se separando. Posteriormente, o núcleo e a carioteca desaparecem. Na metáfase 1, a membrana celular desaparece, os pares de cromossomos homólogos se organizam no plano equatorial da célula, ou seja, bem ao meio. Os centrômeros dos cromossomos homólogos se ligam às fibras que emergem dos centríolos opostos. Na anáfase 1, ocorre a divisão de centrômeros, ou seja, cada componente do par de homólogos migra para um dos polos da célula ou em sentidos opostos. Na telófase 1, os cromossomos se desespiralizam-se, a carioteca e o nucleolo reaparecem e ocorre então a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Deste modo, surgem 2 novas células haploides. A meiose 2 é muito semelhante à mitose, ou seja, a formação de células haploides por outras células haploides. Ela só é possível se ocorrer a meiose 1. A meiose 2 é subdividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A prófase 2 ocorre a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. O nucleolo e a carioteca voltam a desaparecer, como ocorreu na meiose 1. Na metáfase 2, os centríolos estão prontos para serem duplicados e os cromossomos organizam-se na região equatorial, ou seja, ao centro. Na anáfase 2, as cromátides irmãs separam-se e migram para cada um dos polos da célula, puxados pelas fibras do fuso. Por fim,
Na telófase 2, as fibras do fuso desaparecem, a carioteca surge novamente e o núcleo é reorganizado. Logo após isso, ocorre a citocinese e o surgimento das 4 células filhas haploides.